Olá, vamos analisar hoje um texto é, bem importante que pode redesenhar o cenário ambiental no Brasil. É o projeto de lei 3729, lá de 2004, mas na versão que a Câmara aprovou. Basicamente, ele propõe uma nova lei geral do licenciamento ambiental. Nossa ideia aqui é entender as mudanças principais, sabe? Comparar um pouco com o processo que a gente tem hoje e, acho que o ponto-chave, avaliar os riscos e o que esperar para o futuro se isso virar lei mesmo. Exato. O texto fala em normas gerais, diretrizes como transparência, celeridade, desenvolvimento sustentável. Aquelas coisas, né? Sim, o básico está lá. Mas vamos direto ao que muda na prática, no dia a dia do licenciamento. Olha, uma alteração bem central é a diversificação dos tipos de licença. A gente continua com as clássicas, né? A prévia, a de instalação e a de operação, a LP, LI e LO. Mas aí surgem duas figuras novas. A licença ambiental única, a LAU, que tenta juntar etapas. Unificar, né? Isso. E a outra é a licença por adesão e compromisso, a ALAC. Hum. Essa LAC, então, parece ser um ponto de virada importante. Como ela funcionaria? E qual o contraste com o modelo atual, que geralmente exige uma análise prévia mais detalhada? Justamente. A ALAC opera, tipo assim, num modelo autodeclaratório. Autodeclaratório. É. Seria para atividades que eles consideram de impacto ambiental não significativo, sabe? Onde as características e as medidas de controle já são, pelo menos na teoria, conhecidas pela autoridade licenciadora. Aí o empreendedor simplesmente adere a umas regras que já estão pré-definidas e declara que vai cumprir. E a fiscalização? Seria depois por amostragem. O contraste é enorme, né? A gente sai de uma análise caso a caso antes de começar para uma aposta. Uma aposta na declaração do empreendedor e na fiscalização a posteriori. Entendi. O risco aí, então, está na efetividade dessa fiscalização e nesses critérios prévios. Exatamente. Se a fiscalização não for robusta ou se os critérios não forem bons, aí complica. Então, a aposta é na agilidade, mas com uma potencial transferência desse controle prévio para o controle posterior. E além dessa simplificação com a LAC, o projeto também isenta atividades do licenciamento. Li algo sobre isso. Sim, sim. E a lista de isenções é considerável. Tipo o quê? Ah, vai desde obras emergenciais, manutenção de infraestrutura que já existe, até sistemas de tratamento de água e esgoto, mas com certas condições. E o que chama muito a atenção é a isenção para várias atividades do agro. Agro? Como assim? É, cultivos anuais, pecuária extensiva, semi-intensiva e até intensiva de pequeno porte. Isso se o imóvel rural tiver o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, regular ou em processo de regularização. Nossa, isso representa uma redução bem significativa do universo de atividades que hoje precisam passar por algum tipo de controle prévio, né? Sem dúvida. É uma mudança de escopo bem grande. E para os projetos que continuam precisando de análise, especialmente aqueles de grande impacto, que exigem o estudo de impacto ambiental, o IAR-RIMA. Ele também muda. Olha, o IAR-RIMA continua sendo a ferramenta para atividades de significativo impacto ambiental. Isso está lá. Contudo, o texto introduz uma flexibilidade, que é importante notar. A autoridade licenciadora poderia dispensar o IA se entender que a atividade, bem, não tem potencial para causar uma degradação significativa. Isso parece adicionar um grau de subjetividade aí na decisão, né? Comparado com a exigência mais estrita que a gente tem hoje. Exatamente, é um ponto crítico. E tem mais. Há uma tendência de simplificar procedimentos para saneamento básico, tornando o EIA meio que uma exceção nesse setor. E outro sinal dessa busca por agilidade, a possibilidade de renovação quase automática de licenças, tipo a LO ou a LAU, só com base na declaração do empreendedor de que está tudo ok. Percebe-se um padrão claro, né? É a busca por velocidade, menos etapas prévias, mas como fica a análise técnica de outros especialistas? E a voz da sociedade nesse processo que parece mais acelerado? Então, a participação pública formal, como as audiências públicas para casos com o EIA, continua prevista. No entanto, a participação de outros órgãos que dão pareceres, intervenientes, Tipo o FUNAI, IPAM, ICMBio? isso, esses mesmos. A participação deles ganha prazos bem definidos e as manifestações deixam de ser vinculantes para o órgão que dá a licença. Não são mais vinculantes. O processo não para mais, ele segue adiante.
Entendi. Na prática, isso pode acelerar as decisões, mas talvez diminua o peso daquelas análises técnicas mais especializadas na avaliação integrada dos riscos, né? Pode ser. É uma preocupação válida, acelera, mas talvez fragmente um pouco a análise. Certo. E sobre as medidas compensatórias, as condicionantes ambientais, o que o projeto diz? E para quem já opera na irregularidade, tem alguma saída? Sim. Para as condicionantes, a regra é que elas precisam ter uma relação direta, um nexo causal, com os impactos do empreendimento e tem que ser proporcionais. E para quem está operando sem licença válida, o projeto cria a licença de operação corretiva, a LOC. É uma via para regularizar a situação. Uma LOC. Interessante. Aquele do artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais. Ah, isso é forte. É um incentivo para regularização, mas pode ser visto também como uma espécie de anistia, né? Para quem operou irregularmente no passado. É uma interpretação possível, sim. Bom, resumindo o quadro então. O projeto claramente aposta na simplificação e na aceleração. Usa ferramentas como essa autodeclaração da LOC, isenções que parecem amplas e flexibiliza etapas importantes como o EIA. É isso? Exatamente. A questão central que emerge dessa análise toda é o equilíbrio delicado, ou talvez o desequilíbrio que está sendo proposto entre a eficiência administrativa, a agilidade e o rigor na prevenção de danos ambientais. Ao reduzir essa análise prévia e confiar mais na autodeclaração e na fiscalização posterior, o modelo proposto ele assume um risco maior, não tem como negar. E o sucesso disso tudo dependeria? Dependeria imensamente da capacidade do Estado de fiscalizar de forma efetiva e da qualidade dos critérios técnicos que vão ser estabelecidos para essas simplificações todas. Comparado com o sistema atual, é quase uma mudança de filosofia, sabe? Como assim? A gente sai de um sistema que tenta, ao máximo, prever e evitar o dano antes que ele aconteça, para um modelo que, em muitos casos, parece focar mais em remediar depois que o problema já ocorreu, pelo menos para uma parte das atividades. Fica a reflexão fundamental nessa troca de uma análise prévia que idealmente seria robusta, por mais agilidade processual. Será que isso nos prepara melhor para os desafios ambientais complexos que a gente tem no Brasil? Ou será que, na prática, isso pode acabar fragilizando a proteção ambiental no futuro? É o que a gente vai precisar acompanhar muito de perto, né? Avaliar os resultados concretos, se essa proposta realmente virá a nova realidade do licenciamento no país. Sem dúvida, é um cenário para monitorar com muita atenção.